Bom dia, pessoal. Estamos iniciando aqui mais um webinar, né? Hoje o tema vai ser cibersegurança na indústria, estratégias e soluções para um ambiente seguro. Vamos estar contando, né, com o pré-vendas da Kaspersky, o Lucas. Mas antes de iniciar o webinar, eu gostaria de estar fazendo alguns avisos. Bom, primeiramente, o intuito do webinar é hoje a gente estar compartilhando experiências, né? Então, o Lucas estará abordando alguns exemplos. E também é importante lembrar que o webinar vai estar sendo gravado. E ao final também do webinar, né, será enviado um certificado ao fim dele. Outro ponto importante também é a utilização do botão Q&A para estar fazendo perguntas. Então, muito importante para a gente poder estar trocando experiências, estar também podendo extrair conhecimento ali do Lucas, faz parte diretamente do time da Casper sobre algumas dúvidas que podem surgir durante o webinar. E também no final haverá um formulário para a gente estar preenchendo sobre algumas questões ali levantadas e também sugestões de próximos temas. Bom, caso tenha ficado alguma dúvida ou queira saber um pouco mais, né, sobre os temas abordados, podem entrar em contato conosco através do comercial@dinami.com.br e também siga-nos em todas as nossas redes sociais, @dinamitecnologia. Um pouco da programação do webinar, a gente vai falar um pouquinho da Dinâmio, apresentar quem somos. Após isso, o Lucas estará iniciando o webinar ali. E ao final a gente vai ter uma rodada de perguntas e respostas, tá? Bom, iniciando então aqui a nossa introdução, apresentando um pouco quem nós somos. Nós somos uma empresa de tecnologia, estamos já há 27 anos no mercado, desde 96, atuamos dentro e fora do Brasil. E estamos localizados aqui com a nossa sede em Joinville, mas também atuamos com um escritório lá em São Paulo. Atualmente contamos com mais de 80 colaboradores, mais de 24 mil, 2 mil servidores administrados, 33 mil usuários em atendimento e mais de 4 mil chamados atendidos por mês. Atualmente entregamos também nossas soluções para os nossos clientes em 4 pilares. Então, planejamento, projetos, serviços e licenças. Na parte de planejamento, atuamos na área de transformação digital, migração para cloud, consolidação do ambiente e integração de domínios. Sobre projetos, atuamos com o Microsoft, do qual somos parceiros Gold há mais de 24 anos, soluções Vim, soluções Kaspersky e também soluções Scorpia e Manage Engine. Na área de serviços, atuamos com operação de data center, service desk, gestão de patches, gestão de backup, monitoramento, sustentação de segurança e contrato suporte 24/7. Atualmente, a Dinamio é basicamente uma full provider service. Então, caso vocês queiram estar, poxa, Vinícius, precisamos de apoio aqui para estar cuidando do nosso antivírus, ou vimos aqui o webinar que o Lucas vai apresentar, queremos botar o Kaspersky e queremos que vocês estejam gerenciando, a gente consegue apoiar vocês também em modalidades de contrato 24/7, muito de encontro com empresas de caráter industrial, e também atuamos com serviços de SOC, tá? Então, para a área de segurança e sustentação de ambiente, pode estar entrando em contato conosco, que nós teremos muito prazer em ajudá-los. Para finalizar, na parte de licenças, hoje atuamos com Citrix, Core, Kaspersky, Managing, Microsoft e Vim. Então, desde Microsoft, né, para renovação, licenças. Ou Vinícius, quero conhecer um pouco mais dos produtos da Kaspersky, da Vim, da Citrix, da Managing, do Corpia, pode entrar em contato conosco que a gente vai atender. E claro, né, no comercial@dinamio.com.br. Bom, agora eu vou estar passando a palavra aqui para o Lucas, para a gente estar ele está apresentando o webinar e o conteúdo. Lucas, é contigo. Bom dia, pessoal. Me chamo Lucas Rodrigues, sou um dos pré-vendas da Kaspersky aqui para o Brasil. Tenho essa presença mais próxima aqui na região sul do país, mas atendo o Brasil todo. E hoje a gente vai falar um pouco sobre nosso portfólio de segurança industrial, mas antes eu vou fazer uma breve introdução aqui para a gente entender a problemática disso.
e como esse cenário de segurança industrial hoje é visto de uma forma até grosseira, ou muitas vezes não com tanta atenção quanto deveria ser dado por parte das companhias. Não necessariamente isso aqui afeta apenas os times de TIs, o foco muitas vezes acaba sendo também com os times de OT, que estão efetivamente no dia a dia ali na operação das indústrias, quanto à relação dos conteúdos. Se a gente fazer uma breve introdução aqui, a gente está no momento onde nós estamos na nossa quarta revolução industrial, estamos vivenciando isso. Então, hoje, a indústria comparada a uma indústria do século passado, dos anos 90 ali, a gente não tem mais a parte apenas da automação industrial e dos componentes, quanto linhas automatizadas, enfim, mas hoje a gente trouxe uma série de novos devices para o nosso ambiente industrial, sejam eles receptores de IoT, ou muitas vezes a gente trabalha com Big Data, coletando dados coletando dados da companhia, trabalhando de forma com inteligência artificial, muitas vezes para melhorar nossa cadeia produtiva, ou eventualmente prover melhorias também no sistema produtivo, com novas formas de trabalho, ou formas de trabalho muitas vezes mais efetivas, né? Hoje a indústria é muito mais otimizada quanto a até economia de recursos, isso é algo que está latente nas companhias, né? E com economia de recursos de várias maneiras, desde matéria-prima, a consumo de energia, água, tudo isso está presente. A gente está vivenciando muito isso. é, Toda essa parte de indústria 4.0, assim como qualquer avanço tecnológico que a gente vivencia, tem seus, é um bônus, né? Traz seus N benefícios, mas eventualmente abre margem também para muita coisa é, e novos problemas que possam surgir. Então é isso que a gente vai abordar um pouco hoje. Qual que é a problemática desse ambiente? Que cuidados nós temos que cuidar, temos que ter, efetivamente, com o ambiente industrial, que na nossa experiência aí do dia a dia, muitas vezes não está sendo dado a devida atenção dentro das companhias. E nós, como uma empresa de cibersegurança, assim, junto com a Dinâmio, queremos o melhor para os nossos clientes no sentido de garantir um ambiente seguro e uma operação não só lucrativa, mas uma operação estável. Como que funciona na prática um ambiente industrial hoje? Nós temos os sensores, métricas e robôs que ficam na ponta, que tomam as ações efetivas, sejam os comandos, né, são o nosso ponto final. Esse ponto final que fica nesse segmento de field devices, ele pode ser efetivamente um robô, um torno, uma esteira de produção. Nós temos os elementos que comandam esses sensores efetivamente, que a gente entra aqui nos famosos PLCs, ou interfaces eletrônicas de alguns dispositivos, que são eventualmente os devices que recebem um comando via rede e geram o comando I/O. Então, seja um comando muitas vezes de uma esteira rolar, de um torno começar a operar uma leitura efetivamente de um dispositivo para produzir uma peça. A gente pode falar muitas vezes no sistema aí que a gente tem muito presente hoje, que são os centros de distribuições automatizados. Então, o PLC recebe um comando e manda lá para muitas vezes o orquestrador ali dentro que é o bracinho robótico dentro de um centro de distribuição que vai buscar o pacote lá no pallet correto daquele produto. É, Frente a isso, né, anterior ao PLC, nós temos os protocolos de rede e a parte de rede industrial, que é efetivamente quem transmite todo esse dado para os PLCs. E por último, mas acaba sendo muitas vezes o mais importante, nós temos o orquestrador disso tudo. Pode ser um sistema SCADA, um sistema automatizado todo de forma remota, com uma central de controle, ou pode ser muitas vezes, quando a gente fala num ambiente até menor, um HMI, né, uma interface homem-máquina, que é literalmente um computador ou muitas vezes um tablet que fica ali junto ao maquinário, que é onde ele recebe os comandos, tanto para a produção para a realização do comando ou eventualmente o controle efetivo daquela linha produtiva que representa aquela interface, né, aquele robô especificamente. Bom, é, falando do ambiente industrial hoje, é um ambiente que muitas vezes a gente encontra no cenário dos nossos clientes desassistido. Não se há ainda uma preocupação tão similar ao que a gente tem nos nossos ambientes administrativos, quanto à proteção de dados, vazamento, efetivamente, proteção ativa desses dispositivos. A gente sabe que muitas companhias já
tem suas redes industriais bem estabelecidas, muitas vezes até com firewalls industriais já presentes, mas quando a gente fala de cibersegurança, a gente sempre está falando de camadas. Então, da mesma forma que no nosso ambiente administrativo é totalmente necessário hoje a gente ter uma camada com firewall, muitas vezes a gente tem uma série de outros elementos ali correlacionados, a gente tem o WAF para aplicações web, a gente tem alguns elementos ali quanto à perda de dados, soluções de DLP, e efetivamente a gente tem a nossa proteção de endpoint, que é uma porta de entrada bastante grande quando a gente fala de ataque. E, eventualmente, a gente tem também soluções de MFA. Então, se a gente para pensar, no nosso ambiente administrativo, hoje nós possuímos várias camadas de cibersegurança que tornam aquilo uma estrutura robusta quando a gente fala de estratégia de cibersegurança. Quando a gente vai para o ambiente industrial, infelizmente isso ainda não é uma realidade. E dado esse advento da indústria 4.0, cada vez mais nós temos uma indústria conectada, ou eventualmente com novos dispositivos comunicando em rede, e eventualmente não há uma proteção ativa em cima desses dispositivos, ou um controle ativo sobre o que está ocorrendo nesse ambiente industrial, da perspectiva de cibersegurança. É, e aí, as nossas soluções que nós vamos falar, vamos comentar um pouco hoje aqui, levando em consideração o nosso modelo Purdue, que é um modelo amplamente utilizado em todas as indústrias desde os anos 90. A gente vai trabalhar no nível 1 e 2 com esse portfólio de soluções, que é desde o controle efetivo dos meus PLCs, que são o orquestrador lá do processo físico, do robô, e ele que manda o comando I/O efetivamente para o robô, até o nosso orquestrador geral, que gera toda a linha de comando, toda a cadeia produtiva, qual máquina vai exercer tal função em determinado momento na minha cadeia produtiva, até eu ter meu produto final. Então, esses são os dois níveis efetivos que a gente vai ter esse controle e vai abordar nessa apresentação hoje. Bom, como que funciona um ataque no ambiente industrial? Vou utilizar aqui o exemplo do Triton, que foi uma ameaça ali oriunda ali. Ela teve seu principal boom ali no final de 2017, mas era uma ameaça específica de dia zero, era um grupo direcionado, onde ele explorava vulnerabilidades existentes na parte de RDP nos ambientes. Então, ele conseguia um acesso válido ao ambiente e ali ele fazia a sua movimentação lateral com escalamento de privilégio ou eventualmente controle. E explorando vulnerabilidades do ambiente industrial. Ponto importante, quando a gente fala de esse exemplo do Triton, eles colocaram uma planta abaixo, então era uma relacionada a utilities. Eles colocaram uma planta de fornecimento de energia, eles pararam a produção daquela planta por algum momento, então isso pode gerar impactos tanto não só financeiros, mas muitas vezes impactos de imagem em determinado setor que você trabalha, pode ser em virtude do desabastecimento, ou eventualmente do impacto financeiro que aquilo gere, ou impacto que você gere a terceiros, né, os seus clientes, efetivamente. O que a gente fala muitas vezes sobre o ambiente de segurança industrial, e os clientes acreditam muitas vezes que eles estão seguros. Boa prática, né? O que a gente tem de boa prática? O cliente hoje cria uma estrutura de rede, onde ele põe um firewall intermediando essa comunicação da sua rede industrial com a internet, quando ele já tem o advento ali da indústria 4.0, já tem sensores IoT Gateway que mandam para um orquestrador terceiro, muitas vezes em cloud, e a comunicação muitas vezes com a rede administrativa dele. Então ele já tem um firewall intermediando essa comunicação. Esse firewall pode ser muitas vezes o Next Generation Firewall, com funções de IPS avançadas, muitas vezes até controle contra anti-ransomware, anti-malware já aplicados, mas ele ainda é um firewall. Mas como uma empresa dessa, que já tem esse seu pré-disposição, já tem uma estrutura inicial de cibersegurança, pode ser vítima de um ataque. Se a gente parar para pensar da mesma como a realidade que eu trouxe, a comparação ao nosso ambiente administrativo, a gente está tendo apenas uma camada de segurança, que é o firewall. Então, o que acontece se, no cenário que a gente encontra nos clientes corriqueiramente, o cliente tem uma determinada máquina, um determinado sistema produtivo, onde uma empresa terceira, um fornecedor externo, faz manutenções com uma certa recorrência, ou atualizações, ou controle daquele dispositivo. Então, muitas vezes ele tem um acesso seguro, ele tem um acesso VPN específico para aquela máquina, onde uma empresa terceira
pode ser o seu vetor de ataque, porque se alguma coisa acontecer com essa empresa terceira, você vai ter um acesso legítimo no teu ambiente. Então, tecnicamente, o teu firewall, por mais avançado que ele seja em recursos, ele não vai conseguir detectar o que está ocorrendo especificamente lá no teu dispositivo final, no teu endpoint. Porque esse ataque por uma credencial válida, por exemplo, pode ser um escalamento de privilégio. Então, ele acessa de forma legítima o teu ambiente, você não tem nenhuma comunicação, nenhum tráfego malicioso naquela comunicação, pode ser um ataque eventualmente sem arquivo, e aí, de dentro do teu ambiente ele faz o spread daquilo. O Firewall pode muitas vezes impactar ou controlar se isso vai para o meu ambiente administrativo em partes, né? Se o teu Firewall muitas vezes tem uma OS muito desatualizada, você não atende, você não tem esse cuidado contra a atualização efetiva, contra vulnerabilidades presentes no Firewall, independente do fabricante desse Firewall, você pode ter alguma exploração também no seu Firewall e isso permear para o teu ambiente administrativo. Então, a gente sabe que a criptografia pode existir também mesmo nesses dispositivos industriais, sejam eles, obviamente, PLC, são I/Os, ele tem uma OS, ele tem vulnerabilidades presentes, não necessariamente eles vão ser criptografados quando a gente fala do PLC, mas as máquinas que são gerenciáveis, tem interface humana, né, humano-máquina, ou eventualmente tem algum sistema SCADA, efetivamente, trabalhando, eles podem ser criptografados, podem ser vítimas eventualmente de um ransomware, ou sofrer de um ataque de zero day, ou um ataque muitas vezes sem arquivo, um ataque pilotado, isso está existente ali. A principal problemática disso tudo, o ambiente industrial, vocês vão ver ao decorrer da apresentação, é muito presente, é muito corriqueiro a gente encontrar OS atualizadas, por N motivos. Desde o TI não estar presente naquilo, porque muitas vezes é uma responsabilidade de OT. OT entende que ele tem que cuidar da cadeia produtiva e muitas vezes acaba marginalizando essa segurança de IT, né, presente no ambiente dele. Então, há uma série de falhas que entram aqui na questão do fator humano, fora ainda as falhas que podem existir quanto à tecnologia. As tecnologias, por melhores que elas sejam, elas não são iminentes à falha. Então, vulnerabilidades não existem e elas estão presentes a cada momento aí, se a gente observar o noticiário quanto à cibersegurança, semanalmente a gente tem uma cadeia de empresas aí de alto nível de cibersegurança que tem vulnerabilidades publicadas. Então, se a gente tem as empresas já nos notificando sobre os problemas que podem existir no nosso ambiente, a gente utiliza essa forma do fator humano, né, de marginalizar esse contexto e não atualizar esse ambiente ou não tomar o devido cuidado, e tendo apenas uma camada de segurança, é complexo. A gente tem uma vertente muito, muito grande de ataque e se a gente fala em alta disponibilidade, quem tem um não tem nenhum. Então, sempre pense nesse ponto quanto à estratégia de cibersegurança. Quanto mais camadas de cibersegurança a gente tiver, melhor é o nosso ambiente. A Kaspersky, como vocês bem sabem, é uma empresa de cibersegurança. Nosso foco é sempre a proteção de endpoint. Não trabalhamos apenas com a proteção de endpoint. Visto isso, a gente tem hoje um portfólio industrial focado não apenas no endpoint. Eu vou decorrer aqui durante a apresentação explicando um pouco mais o que a gente consegue trabalhar fora a perspectiva de endpoint, mas hoje nós somos uma das poucas empresas certificada temos a certificação CERT industrial. Hoje a gente tem uma equipe dedicada dentro da Kaspersky de análise forense em cima de incidentes industriais. Nós temos autonomia para muitas vezes gerar CVE ID para determinadas falhas, vulnerabilidades cobertas. A Kaspersky trabalha amplamente nesse sentido. E a gente tem encontrado uma crescente nesses ataques a ambientes de segurança em virtude do que eu mencionei há pouco sobre a marginalização desses componentes. É, a metodologia de pesquisa que a gente encontra hoje pode ser tanto Big Data, dados em tempo reais dos dispositivos que estão sendo protegidos pela Kaspersky. Nós temos nossa rede de inteligência, KSN, onde em tempo real a gente consegue o tráfego de metadados de todos os nossos clientes que permitem isso e ter esse controle específico. A gente faz uma pesquisa em cima de dispositivos de ambiente industrial, sejam servidores SCADA, PLCs, seja ele PLC de marcas conhecidas como Bosch, Siemens, efetivamente, todos eles têm vulnerabilidades
os fabricantes têm esse cuidado de fazerem novos releases efetivamente. A gente sabe que muitas vezes essas atualizações podem impactar até numa cadeia produtiva, quando tiver muitas pessoas de OT aqui, quanto à sintaxe de comando, enfim, o que eu tenho que adequar na minha linha para tornar aquela atualização vigente. É, então, tudo isso soma o nosso método de pesquisa. Esses dados objetivos são compartilhados com os nossos clientes e a gente tenta, de certa forma, tornar um ambiente de cibersegurança industrial algo mais tranquilo para os nossos clientes. Obviamente, aqui a gente vai sempre focar muito na perspectiva até de endpoint, mas lembrem sempre do que eu mencionei há pouco. A gente tem a gente não está substituindo um firewall industrial, a gente está adicionando novos elementos na minha estratégia de cibersegurança para ter um ambiente mais robusto, assim como a gente faz no nosso ambiente administrativo há uma série de tempo. Tem um panorama aqui de 2022, esse panorama não vai ser atualizado esse ano, mas é uma crescente que a gente tem observado. O Brasil, na América Latina, ainda não representa o país com maior percentual de ataque em ambientes industriais. Esse não representa o maior percentual de ataque, muitas vezes não é necessariamente uma verdade, porque tem vários ataques ocorrendo nesse exato momento, ataques silenciosos, onde um atacante muitas vezes não é do dia para a noite, ele pode ficar no teu ambiente por 6 meses a um ano. Já teve vários exemplos aqui na Kaspersky de clientes que sofreram ataques e vieram até nós à procura de uma solução, que o cenário foi esse. Então ele tem uma exploração de um acesso legítimo via um roubo de credencial, ou exploração de uma vulnerabilidade, e aquele determinado artefato, muitas vezes sem arquivo, fica um script fragmentado, fica por X tempo dormente dentro do ambiente dele, esperando o melhor momento, uma vulnerabilidade, uma escala de uma janela de manutenção, onde por algum intermédio ali é feito algum comando, enfim, que fragilize teu ambiente, mesmo quando a gente fala de firewall. Então, hoje isso são uma vertente, os ataques são cada vez mais sofisticados. O intuito dos ataques não necessariamente é sempre a perda financeira ou a criptografia dos dados, pode ser muitas vezes o prejuízo de imagem à companhia, efetivamente. A gente sabe que os ambientes, por exemplo, de utilities e energia são as grandes vertentes, óleo e gás também, mas se a gente fala do ambiente industrial, o Brasil é um grande vetor, é um país super industrializado. A industrialização não se dá necessariamente apenas pelo meio-fim, mas temos que lembrar que nosso país é, de certa forma, agrícola. A gente produz muito e hoje já tem muitas questões relacionadas à agricultura que são automatizadas ou têm uns comandos específicos, seja desde o controle de safra ao beneficiamento daquele produto para exportação. Tem vários controles que já, mesmo a gente falando até da parte de agricultura da coisa, em algum momento ela vai passar pela indústria para ser exportado, para ser beneficiado. Então, tudo isso está presente no nosso ambiente. A gente tem exemplos de países infinitamente menores que o Brasil, né, aqui nesse gráfico, mas eu particularmente acredito que esse número, isso aqui é baseado no nosso setor de pesquisa, nos clientes que a gente tem presente aqui hoje no Brasil, mas eu acredito que eventualmente esse número seja muito maior, até porque esse dado já é de 2022, com certeza isso já cresceu substancialmente. Bom, quem são esses vetores? A gente mencionou, eu já citei alguns exemplos ali sobre acessos muitas vezes legítimos, sobre VPNs que são abertos no meio ambiente industrial por questões de manutenção, mas um vetor de ataque pode ser até mesmo um pendrive. Você pode ter um usuário mal intencionado, muitas vezes, que foi vítima de um determinado ataque e não sabe. Então, um pendrive, por algum momento na sua rotina de trabalho, ele pluga aquele pendrive na máquina. Isso pode ser um exemplo de vetor de ataque. A gente sabe que a comunicação internet ainda é um grande vetor, mas mesmo que a sua indústria seja, vamos dizer assim, menos automatizada, você não tem uma comunicação efetiva com a internet, essa acaba sendo muitas vezes sua porta de entrada. Assim como a parte de phishing, e-mails, vírus vindo oriundos de e-mail, pode haver uma movimentação lateral, uma falha de fire ou algo desse tipo, ou uma movimentação muitas vezes dentro de um file share de arquivos dentro da tua companhia, em algo que seja compartilhado. A gente sabe que até mesmo a parte de rede industrial, há companhias que não criaram essa rotina, dessa boa prática de separarem
as suas redes industriais e administrativas. Então, tudo isso acaba sendo um vetor de ataque para o ambiente industrial e, é um setor muito sensível, porque não há uma proteção ativa. Então, como que a gente consegue, de certa forma, ajudar vocês, com o portfólio da Kaspersky, a proteger esse ambiente de forma menos intrusiva, ou muitas vezes a gente tem observado projetos relacionados à cibersegurança industrial que exigem uma série de fatores que muitas vezes acaba tornando aquele projeto proibitivo. Esse aqui é um pouco do portfólio da Kaspersky hoje existente. A gente tem nossas soluções de EPP para ambiente administrativo, como vocês já bem conhecem. A gente pode, em um segundo momento, debater apenas sobre isso, mas hoje, nosso ambiente industrial, ele entra aqui na parte de Target Solutions, aqui no lado esquerdo do meu slide, e eu vou debater um pouco sobre ele. O que é composto hoje de produtos nesse meu ambiente industrial? Eu tenho o KSC, que é o meu gestor de ativos do meu anti-malware, e ativamente ele está presente tanto para minhas soluções de ambiente administrativo, quando você já é um cliente Kaspersky, ou em virtude você pode ser, mas ele é totalmente integrado ao meu ambiente industrial. No meu ambiente industrial, eu vou ter dois pontos de proteção ativos. Um deles é o Kix4Nodes, que ele efetivamente é o meu anti-malware na solução de EDR para o meu ambiente industrial. Então, as máquinas que têm sistemas embarcados, sejam Windows ou muitas vezes Linux, vão ser protegidas com esse cara. E tem o Kix4Networks, que ativamente ele é o meu servidor de análise de tráfego de rede presente no meu ambiente industrial. Então, ele vai fazer um span traffic de todo o meu ambiente, entender as comunicações efetivas dos PLCs. O PLC não é gerenciável muitas vezes, mas ele tem um IP de rede, ele recebe comandos do seu orquestrador, do seu sistema SCADA ou da sua interface humano-máquina, e ele vai fazer, e esse conjunto dessas três soluções, somados muitas vezes a nossos recursos avançados, como Threat Intelligence e Incident Response, nós conseguimos ter uma similaridade, muitas vezes, às soluções de Extended Detection Response. Então, a gente está falando aqui de um EDR, mas a gente consegue enriquecer, muitas vezes, essa detecção com alguns elementos da Kaspersky, do nosso portfólio de inteligência geral. Bom, como que funciona o Kix na sua prática? Ele vai ser feito um span traffic no teu switch dessa tua rede industrial. Pode ser o seu switch core o seu switch core se você compartilhar uma estrutura entre o ambiente administrativo e o ambiente industrial. A gente sabe que isso é delimitado via VLAN, então o único ponto de convergência dessas VLANs industriais e administrativas vai ser no seu switch core. Você pode fazer esse span traffic para esse servidor. Aqui a gente está utilizando um exemplo de um servidor aleatório, mas isso aqui pode ser uma máquina virtual, um servidor físico, mas isso pode ser uma máquina virtual. Não há nenhum controle específico ou dependência de hardware nessa solução, tá? É uma solução toda voltada em software. Então, o que a gente consegue, diferente, por exemplo, às vezes de um firewall, é, tomar um comando ou ter uma proteção ativa do meu ambiente de rede através desse servidor via spam. As máquinas não são gerenciáveis. Ela não vai ter um agente de anti-malware rodando naquela máquina. Eu vou fazer o spam traffic. Então, toda essa comunicação de PLCs, de quais são PLCs, com qual sistema ele conversa, qual servidor de operação, qual é a cadência de horário, quais são os protocolos industriais que estão sendo trabalhados naquele momento, quais são as linhas de comandos que estão sendo enviadas via protocolo de rede. A gente consegue ter toda essa análise efetiva através do Kix4Networks. Então, se em algum momento alguma vulnerabilidade presente nesse ambiente gerar um comando, até mesmo do seu sistema de controle, que seja entendido de certa forma maliciosa, esse dispositivo vai fazer a detecção disso e vai fazer o alerta ou correlação com os elementos que a gente está presente lá na parte de dispositivo. Então, uma abordagem bastante diferente. Aqui a gente não está falando apenas de IPS, como seria um firewall industrial, mas a gente está falando de IDS, movimentação lateral. Quais são os alertas relacionados do que esse tráfego não passou nem pelo meu firewall ainda, ele está totalmente dentro do meu ambiente industrial.
A gente está falando de asset discovery, o inventário passivo desse ambiente, quais são os pontos existentes, quais são os elementos existentes no meu ambiente industrial. A gente consegue ter uma gestão de vulnerabilidade desses ativos de rede. Não é porque ele é um PLC que ele não é gerenciável por uma OS, que ele não tem um software embarcado nele que precisa ser atualizado. Então, pode ter vulnerabilidades existentes dentro desse PLC que exige um controle ativo. A detecção de tráfego não autorizado, então o controle dessa parte de integridade de rede, a inspeção desses comandos de controle, a visualização desse fluxo de dados. Então, o meu protocolo industrial, ele consegue a criação desse mapa, de onde está saindo meu comando, até qual PLC, ou qual intercomunicação é feita através de alguma máquina nesse meio de caminho. Exemplo, né, se você tiver algo disso desviando um tráfego desse ambiente industrial, para a internet. Então, aquela máquina, entendendo o teu processo de OT, não deveria existir aquela comunicação. Você consegue detectar alguma máquina intervindo nessa comunicação através desse modelo. Análise profunda desses pacotes, a questão de machine learning. Então, a inteligência artificial aplicada nesse ambiente para detecção de anomalias. Então, se você tem esse sistema rodando por um período de tempo de 6 meses e em determinado momento uma máquina começa a ter uma comunicação a nível de comando com um terceiro que não era algo presente no passado, ele vai muitas vezes identificar isso como um alerta e gerar um incidente para você trabalhar em cima, em virtude dessa comunicação não esperada. Então, ele vai entendendo esses padrões. A permissibilidade de comunicação com sistemas externos via API, obviamente, eventualmente, isso pode requerer alguma configuração ou personalização no teu ambiente, mas isso está presente, então nada impede de alguma questão de tráfego ser integrado a um firewall, é possível, vai depender das comunicações via API. Bom, outro segundo elemento desse ambiente, a gente tem o Kix for Nodes, que efetivamente vai ser minha solução de anti-malware. Aqui a gente está falando de um EDR que vai ativamente trabalhar nos dispositivos que são gerenciados. E aí a gente está muito similar já a um anti-malware convencional, um EDR tradicional, onde a gente vai ter uma série de controles contra controle de aplicação, funcionalidade de anti-malware, funcionalidade de controle de dispositivo IOs, proteção de vulnerabilidades em cima de USB. A gente tem a questão da integridade, controle, quando a gente fala do Kix for Nodes, e o diferencial dele do meu EDR para máquinas de escritório, por exemplo. A gente tem o controle em cima de integridade de arquivos SCADA, a integridade em cima de PLC. As funcionalidades de anti-crypto estão presentes, então eu vou ter uma questão sobre controle de criptografia, eventualmente de um ransom ou algo desse tipo. Eu tenho essa proteção aqui nesse módulo. Eu tenho a proteção de exploit prevention. Talvez um anti-malware no EPP tradicional, exploit prevention não é visto muitas vezes com um recurso diferencial. Mas quando a gente fala de um ambiente industrial que, em sua grande maioria, trabalha com OS legados, ou muitas vezes arquivos que não recebem sua corriqueira atualização, há muitas backdoors existentes ou pontos que já são conhecidos, e essa funcionalidade de Exploit Prevention vem muito a calhar nesse sentido de te proteger ativamente sobre vulnerabilidades já existentes. Então, é o teu anti-malware trabalhando ativamente sobre essas vulnerabilidades que você não consegue corrigir muitas vezes por versão de aplicativo ou suporte, muitas vezes. Né? O fabricante daquele dispositivo, que é o fim, né, do robô fim, só garante a, a execução correta do sistema, mantendo aquela distribuição de OS, seja ela Linux ou Microsoft. Então, esse é um controle bastante grande. Controle de inspeção de log, controle de Wi-Fi, se tiver uma comunicação já via wireless nesse dispositivo, assim como a gestão do firewall. Então, firewall efetivamente de máquina. A gente traz um controle bastante granular dentro do dispositivo, isso acaba sendo um grande diferencial, ainda mais dado um ambiente que provavelmente não vai ter nenhum dispositivo hoje atuando nele. É um grande diferencial. A gente não depende muitas vezes agora só do firewall industrial, a gente já tem uma segunda camada correlacionando dados e ativamente protegendo o meu endpoint. Bom, quando a gente tinha falado dos sistemas legados,
naturalmente o que a gente mais encontra nos ambientes industriais hoje são distribuições de Windows XP, Windows Vista, muitas vezes a gente tem distribuições de Windows Server 2003, isso é corriqueiro. Então a Caspes tem essa preocupação até quanto ao consumo de recursos dessas máquinas. O nosso agente, né, não é um agente que vai gerar um impacto de processamento nessa máquina, é um agente bem otimizado, até para trabalhar com esses sistemas que muitas vezes têm capacidades computacionais bem limitadas, né? Hoje, se a gente fala de uma máquina para usuário, é natural você encontrar máquinas de usuário com 16 GB de RAM, ou um processador ali com 4 ou 8 núcleos, é natural isso. Mas quando a gente fala no ambiente industrial, provavelmente você vai ter uma máquina com 256 de memória, mega de memória, você vai ter um processador de um núcleo muitas vezes, então um ambiente bastante hostil quanto ao consumo de recursos. Então a gente teve esse cuidado também de um anti-malware focado nesse ambiente para ser o mais leve possível e gerar o menor impacto também na sua produção ou no processamento dessas máquinas que têm uma capacidade computacional bem limitada. Bom, quais são os grandes diferenciais e quando a gente fala de uma solução de EDR, principalmente nesse critério do ambiente industrial? O grande diferencial de uma solução de EPP tradicional, ou um Next Generation AV, né, que já é um EPP que já tem análise de comportamento, não está baseado apenas em assinatura. O que o EDR tem a somar a mais disso do que eu já falei? É ação e resposta automatizada durante os incidentes, falhas de dia zero ou muitas vezes ataques pilotados, né, com credenciais válidas. Esse acaba sendo o grande diferencial. Quando a gente fala de UDR do ambiente industrial, a gente tem sempre que se ater ao risco que isso pode gerar. Eventualmente, dado a linha de negócio que esse ambiente está sendo aplicado, vamos utilizar, por exemplo, aqui uma usina hidrelétrica. O isolamento de uma máquina pode gerar malefícios, muitas vezes riscos até mesmo de vida, dado uma crise de desabastecimento ou eventualmente uma abertura de uma comporta que não era devida. Então, o EDR industrial, o grande diferencial muitas vezes do EDR de escritório ou até mesmo comparando nosso produto, um isolamento de máquina necessariamente não pode ser uma boa coisa, por mais que ele faça. Então você tem que ter esse controle. A Caspes permite hoje que você seja alertado e seja feito algumas ações prominentes ali no EDR, mas você consegue ter esse controle para um determinado dispositivo do teu parque, de evitar o isolamento daquela máquina de rede. E isso pode garantir que você não pare sua cadeia produtiva ou gere algum risco para os usuários ali, né? E esse risco eu falo muitas vezes do risco físico. Pode ser algum componente de refrigeração de um maquinário ou algo nesse sentido. Você tem esse controle, que é o grande diferencial, não apenas a parte de eventos de proteção, eventos de segurança que estão presentes, essa correlação de dados, ou informações que são enviadas até pelo módulo de rede. Então, é feito a correlação desses elementos, o que foi detectado através da comunicação do PLC, como é a comunicação desse endpoint que é gerido pelo anti-malware, efetivamente, a essa correlação de dados para a detecção avançada desses ambientes. Então, isso acaba sendo um grande diferencial. Bom, voltando aqui nessa parte, a gente tem certificações efetivas para ambiente industrial dessa solução. Então, assim como o suporte de sistemas legados, não esperem que essa solução vai gerar impactos eh, de operação no teu ambiente, ela é bastante otimizada. A instalação disso é bastante prática, não é um sistema intrusivo. A gente pode trabalhar, por exemplo, assim, apenas notificando no primeiro momento, até você entender quais são os seus protocolos industriais, quais são os elementos, qual que é a comunicação de máquina A com máquina B, para você entender teu, tua via de comunicação normal. É, como eu falei, essa solução é extremamente otimizada ao ponto dela não necessitar muitas vezes nem a instalação, nem o reboot da máquina durante a instalação, nem mesmo a atualização dela. Ela consegue trabalhar nesse ambiente de forma bem tranquila. As atualizações de forma offline, mas como que funciona essa parte de atualizações offline? Vamos supor que eu tenho um orquestrador que é o KSC. Eu vou até comentar um pouco dele à frente, mas eu consigo utilizar ele como repositório de minhas atualizações de assinatura, de novas ameaças,
e distribuir isso offline dentro do meu ambiente LAN, onde é o ponto, esse offline entra que essa máquina não vai ter comunicação direta com a internet. Ela pode ficar segregada, esse tráfego totalmente em cima do meu KSC. Então, é um ponto, é um ponto bastante configurável nesse sentido. Assim como a parte de recursos, tá? Então, eu tenho um módulo avançado relacionado à proteção de USB. Essa máquina não possui esse recurso de USB. Eu consigo, da instalação, remover esse componente e otimizar ainda mais o processamento desse dispositivo? Consigo. Você consegue personalizar quais recursos vão ser instalados nesse dispositivo a fim de você otimizar. A gente gasta um tempo muitas vezes mapeando isso, mas você consegue também ter essa flexibilidade de ter algo, uma instalação personalizada para a máquina que está sendo realizada. Então, isso é um controle de um EDR, do endpoint, bastante grande, assim como as funções de EDR que vão estar presentes ali. Bom, o Kaspersky Security Center é o meu orquestrador dessa solução, então ele que vai receber tanto a parte do tráfego de rede do Kix for Networks, quanto o meu tráfego efetivamente do Kix for Nodes, que são a proteção ativa desses endpoints. Ele vai fazer o gerenciamento e armazenamento de todas as políticas efetivas que você criar para o seu ambiente de rede, assim como vai atuar efetivamente na detecção e aplicação de patches, quanto a máquinas que muitas vezes podem exigir isso, né? Sempre lembrando que PLC é um pouco mais complexa as atualizações de patch. Muitas vezes você vai fazer essa atualização via comando serial, com cabo serial direto naquela máquina, em virtude do fabricante daquele PLC. Mas para dispositivos é, gerenciáveis, né, com OS aplicada, Windows ou Linux, é possível essa aplicação de patch e controle através do próprio do Security Center, do Kaspersky Security Center, que é esse orquestrador. A partir dele, a gente consegue fazer essa integração com CIEM, soluções de CIEM. Então, a gente tem homologado hoje, já tem plugins prontos para ArcSight, Splunk e QRadar. São os 3 CIEMs que a gente tem homologado já com conectores disponíveis. É possível fazer essa integração via Syslog também. Então, se você tiver uma integração mais simples ou algo, muitas vezes utiliza um CIEM open source, você ainda não tem uma integração, um conector desenvolvido, você pode fazer essa conexão desses alertas via Syslog. A gente permite integração com essas interfaces humano-máquina, tanto para status de gestão, controle efetivo, tem alguns protocolos ali para o operador, então, eventualmente, o operador pode até receber uma mensagem, tal operação foi bloqueada, a gente consegue ter essa interface de comunicação visual, assim como se fosse uma máquina, quando você tem uma ameaça detectada. Isso está presente através do KSC. Bom, quais são os diferenciais, né? Salvo isso que a gente fala, a Kaspersky hoje atende alguns estándares do IEC, então a gente cobre ali 88% desse portfólio, quanto à parte de comunicação industrial e segurança no ambiente industrial. Isso acaba sendo um grande diferencial. A gente tem uma série de homologações, produtos, já temos cases desse produto rodando hoje, até mesmo no Brasil. Então, isso não é algo que está só no mundo das ideias, a gente já tem clientes operando isso aqui naturalmente no Brasil. E acaba sendo, a gente segue uma série de padrões internacionais ali quanto à operação desses dispositivos. Eu gostaria de ressaltar que a gente está sempre falando de estratégia de cibersegurança aqui. Isso aqui é uma perspectiva sempre da parte da tua rede industrial e da parte de endpoints. Então, isso aqui acaba sendo sempre um plus ao Fire industrial, aos elementos que você tem. A gente só falou de software, solução efetivamente é um software que vai ser aplicado tanto na máquina ou muitas vezes nesse servidor que vai fazer esse span traffic. Então, a operação disso é bastante simplificada. Vocês não vão ter um impacto tão grande ou muitas vezes um investimento muito robusto em hardware. A Kaspersky se adequa muito aos ambientes. Vocês podem, num segundo momento, ter até a lista de PLCs que são integradas. A gente pode trabalhar isso até num acesso, ou eventualmente uma conversa mais detalhada, entendendo toda a necessidade. Mas é um diferencial de mercado, é uma solução que tem um custo de mercado bastante interessante, dado ao ponto que você não precisa redesenhar todo o teu ambiente industrial ou adquirir N componentes para tornar aquilo possível. Então, acaba sendo algo bastante interessante. Por último, mais ou menos importante, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo
de como isso aconteceria. Isso aqui é uma simulação que a gente fez no nosso escritório aqui em São Paulo, onde nós temos esse notebook que vai ser o meu orquestrador do meu ambiente industrial. Então, é ele que gera os comandos para os PLCs. Vocês podem observar que tem duas conexões seriais ali identificadas como X1 e X2, e ali eu tenho dois PLCs Siemens que geram os comandos de cadeia dessa minha esteira. Ali a gente está simulando uma esteira automatizada e em algum momento ela passa por um processo fabril, que é um robozinho que chega naquela caixinha ali. Então, todo esse controle é feito via esses CLPs através os comandos I/O oriundo dessa máquina de orquestrador. Essa máquina de orquestrador, entendo que ela pode ser um HMI, uma interface humano-máquina, onde tem os botões ali que o teu operador na tua linha de produção vai interagir, mas poderia ser muitas vezes o teu sistema escada, algo superior, mais, vamos dizer assim, mais evoluído. Aqui um CLP Siemens gerando os comandos e toda essa esteira de produção é feita de forma automatizada, onde você tem bem claro qual que é a rotina, em que processo que você está. Nesse momento ela está fazendo drill automation, né? Então a caixinha está lá na minha parafusadeira, nesse caso, e aí ela é liberada, a esteira é feita esse processo automatizado. Então o que aconteceria muitas vezes se esse notebook fosse atacado? A gente observaria que durante o meu sistema produtivo, isso pode gerar tanto impacto dessa linha parar completamente, ou ela ficar totalmente desgovernada, ao ponto dessas máquinas jogarem o dispositivo para uma outra esteira. Isso pode gerar uma cadeia de produto. Aqui é o momento onde o ataque, é, após essa curva aqui na terceira fileira, vocês vão observar, a hora que ela passar pelo drill, o ataque vai ser iniciado, é gerado o REC em cima desse ambiente, mas isso pode gerar tantos impactos financeiros, de você perder uma cadeia de produto. Isso poderia ser um forno, alguma coisa que estivesse usinando alguma máquina, e você perder todo aquele tua matéria-prima para ter que iniciar aquele processo fabril, ou muitas vezes podia ser uma esteira já de centro de distribuição, onde o produto é literalmente jogado para fora, você pode perder tudo. Aqui vocês podem ver que, a partir do momento que o ataque é iniciado, o sistema fica todo desgovernado, as esteiras já não sabem para qual momento, para qual direção elas estão oriundas, a caixa que estava sendo usinada, que seria meu produto, já foi jogada até mesmo para fora da fila de distribuição. Então aqui é um exemplo, uma maquete, né, mas é um exemplo clássico de como que se ocorreria um ataque nesse ambiente industrial. E como que eu coibiria isso, né? Se eu tivesse provavelmente uma solução de EDR ativando, trabalhando nesse momento, eu já conseguiria muitas vezes coibir a execução desse malware, ou eventualmente, quando a gente fala de EDR, parar essa linha de produção a fim de você corrigir isso e não te gerar uma carga, um prejuízo quanto ao produto. Bom, vou voltar a palavra agora para o Vinícius. Gostaria de agradecer nesse primeiro momento aqui a interface da Dinâmia. A gente vai agora para a parte de perguntas e respostas, mas agradecer esse portal aqui de comunicação com os clientes, até em virtude de trazer essa problemática do ambiente industrial. A gente falou, lembrem-se que a gente falou até de produtos aqui, mas vamos sempre pensar em estratégias de segurança industrial. Então, fiquem à vontade para procurar a Dinâmio quanto nessa parte de entender o ambiente de vocês nesse momento, como a gente poderia apoiar com a solução e alçar objetivos maiores, né? Seja a otimização de uma linha, uma proteção efetiva, uma homologação que vocês possam ter quanto a algum sistema industrial. E essa é um pouco da mensagem que eu queria trazer aqui para vocês hoje, quanto a essa parte de segurança industrial, tá? Vinícius, não sei se a gente tem perguntas, enfim. Sim, sim, temos algumas perguntas aqui. Queria agradecer também a tua palavra, Lucas. Muito bacana os pontos que tu levantou. A gente ia conversando um pouquinho antes do webinar começar. Conversamos também sobre esses cenários, né, um pouco do que a gente gostaria de agregar aos nossos clientes. E a gente tem plena certeza do que a Kaspersky é mais do que capacitada e tem soluções incríveis para poder estar auxiliando o ambiente industrial. E também a Dinâmico consegue estar auxiliando e sendo esse, esse meio de comunicação e apresentação dessas ferramentas. Lucas, a gente tem algumas perguntas aqui. Começar aqui, primeiramente, com a do Fernando Balducci. Ele Uhum. perguntou se o NCI seria o mesmo ou similar ao NAC, o NAC. Não necessariamente porque a gente está falando sempre da comunicação de uma máquina que pode ser autônoma e não ter nem mesmo um usuário conectado a ela, né? Quando a gente fala de NAC,
é sempre o controle específico de acesso de rede. Então, o NAC pode ser muitas vezes na pré-homologação do usuário. O usuário, você quer garantir via DOT1x que o usuário tenha privilégios para ingressar na tua rede wireless e ingressando nesse privilégio, nessa rede wireless, ele tem acesso a determinados pontos. Então, o NAC entra mais nessa parte de controle de acesso efetivo, mas sempre é, f- é, fe- associado muitas vezes a um usuário. Quando a gente fala de NIC, pode ser uma máquina que não tem nenhum usuário conectado nela, né? Quando a gente fala numa máquina de gestão SCADA, ou muitas vezes uma interface humano-máquina, não necessariamente vai ter um usuário registrado naquele momento naquela máquina. Ela é uma interface aberta que está disponível para qualquer um chegar ali e operar. Então é por isso que a gente não utiliza a terminologia NAC, porque a gente não tem a parte do controle específico de qual é o usuário que está acessando aquela máquina, mas sim da perspectiva sempre do endpoint. Perfeito. Outra pergunta aqui também levantado pelo Alexander Almeida é: a solução trabalha como um escudo, digamos assim, ou somente como um orquestrador de aplicação de patches? Não, ela trabalha como escudo. Então, assim, é um anti-malware, é um EPP, é uma solução de EDR aplicada, né? Tem o EPP e tem o EDR, então ele trabalha tanto a parte de assinaturas como a análise de comportamento, enfim, tem inteligência artificial aplicada. E, eventualmente, ó, quando a gente fala de escudo, a gente pode utilizar a terminologia escudo para a minha parte de vulnerabilidades existentes. Então, eu crio uma assinatura específica com uma vulnerabilidade existente que eu não consigo corrigir aquele patch da máquina. No ambiente industrial isso ocorre, tá? Em virtude muitas vezes até do fornecedor desse produto, ele não vai permitir que você atualize arbitrariamente a máquina, porque ele pode literalmente negar a garantia para a tua indústria ou falar que não vai funcionar em contento às suas necessidades se você fizer determinada atualização. Então, quando a gente fala de exploit prevention, seria mais ou menos esse escudo. Em máquinas que eu não consigo atualizar, eu não tenho essa liberdade de atualização. O exploit prevention é onde acaba atuando ativamente na proteção de vulnerabilidades conhecidas. A gente sabe que sempre o melhor cenário é o patch mais atualizado, é a correção efetivamente da falha, mas caso isso não seja necessário, eu tenho que ter uma solução que, no primeiro momento, cuide dessa vulnerabilidade, desse exploit, né, tenha uma proteção de assinatura, e caso essa proteção de assinatura falhe, ou seja uma ameaça de dia zero, ou algo seja uma variação desse ataque ao ponto que não tem uma assinatura ainda conhecida, ele tem a parte de inteligência artificial baseada em heurística, que vai tomar ação efetiva para coibir aquele ataque, e caso isso falhe, a gente ainda tem a camada de DR, ao ponto de bloquear aquele ataque, bloquear a comunicação daquela máquina, ou te alertar quanto aos elementos de trazer alguns dados forenses para você tomar essa análise. Então, quando a gente fala até da perspectiva do EPP, com a minha solução de EDR industrial, nessas máquinas que são gerenciáveis, eu teria 3 camadas de produto a fim de coibir seu ataque. Então, a gente cria uma robustez quanto à cibersegurança bastante grande. Beleza. Outra pergunta aqui também, uma pergunta anônima nesse caso. Uhum. No caso de sistemas ainda rodando em server 2008 R2, Windows XP, Windows 7, como ficaria essa proteção? A gente atende essas distribuições sem problema algum. Tanto o XP quanto o 2008, a gente mencionou até na apresentação o Windows Server 2003, é uma versão, quando a gente fala de servidores, né, até um pouco retrógrada, né, 2003. Vocês não devem nem imaginar que isso está rodando, mas existe ainda, acreditem. É comum, ainda mais quando a gente fala de ambiente industrial. Então, o Windows XP, o Windows Server, o Windows 7 mesmo, a gente tem proteção para todas essas distribuições, até algumas distribuições Linux, tá, pessoal? Então, fiquem tranquilos. A gente, como eu mencionei, a gente sabe que muitas vezes essas máquinas, quando a gente fala uma máquina rodando no Windows XP ou Windows Server 2003, ela não tem uma capacidade computacional muito elevada, são máquinas que têm recursos muito escassos, então, até a otimização do endpoint, a gente consegue trabalhar algum ponto para melhorar a performance, ou eventualmente trabalhar de maneira a solução efetivamente não consome muito recurso. Então, assim, você vai ter a garantia que aquilo não vai gerar um impacto no consumo de CPU da máquina ou algo significativo ao ponto de gerar um impacto na tua linha produtiva também. Então, fiquem tranquilos, a gente, além de suportar, a gente tem alguns controles aguçados para essas OS que eventualmente vão estar em máquinas com capacidades computacionais limitadas. Tá, legal. Para finalizar aqui, já que a gente já está chegando nos minutos finais, o João Borba ele faz uma pergunta aqui.
sobre o XDR. A pergunta é como o XDR, a plataforma de XDR, ajuda na convergência entre ambientes de TI, TO e IT e a ITOS nas empresas industriais. Perfeito. Hoje há uma deturbação no mercado quanto à terminologia XDR. O XDR vai ser o Extended Detection Response. Então, a partir do momento que eu teve a detecção através da minha solução GDR, por exemplo, né, e tive a ação efetiva, como que eu enriqueço esse dado? Né? Como que eu trago soluções efetivas ao ponto? Eu quero entender qual foi o grupo de atacante, quais são as melhores práticas efetivas. Então, a gente tem soluções no portfólio que pode ser englobadas isso aqui, que a gente chama de Threat Intelligence, e a gente tem essa parte de detecção estendida. Então, se você tem um CIEM no teu ambiente, onde que eu enriqueço meus data feeds desse CIEM ao ponto de entender do que essa ameaça é composta, quais países já ocorreram aquilo em maior vezes, como que eu trago esse dado forense. Um ponto que eu quero trazer e salientar com vocês quando a gente fala de XDR, o XDR não substitui o EDR, ele é um complemento, ele é detecção estendida em cima do EDR. Então, eu quero uma associação, muitas vezes, à tática Maitri, eu quero alguns elementos superiores relacionados à minha ameaça, aí a gente caminha para um XDR. Mas o EDR é uma solução mais efetiva hoje, ele já é suficiente quanto à proteção do endpoint. Agora, quando a gente fala da parte de correlação de dados, também é super válido no XDR. Então, aqui eu tenho meu módulo do Kix for Networks, onde eu trago elementos também da minha rede, de máquinas muitas vezes que não são gerenciáveis, ou eu não tenho a permissão de instalar muitas vezes um anti-malware ali naquela máquina, mas eu sei que essa máquina está gerando um tráfego malicioso. Então, em algum momento, você vai ter esse dado através dessa análise de rede. Então, vejam bem, a gente não está trabalhando só com o elemento do endpoint ou a perspectiva de endpoint. A gente também está fazendo spam traffic na minha rede para entender máquinas que estão gerando ataques ou comunicações maliciosas dentro do meu ambiente. Então, isso já traz uma robustez onde eu não estou olhando só a perspectiva do EDR, mas eu estou olhando também a comunicação de rede. Em vários fabricantes, isso já poderia ser entendido até como um XDR, mas a Kaspersky acaba sendo um pouco pé no chão. A gente sempre traz a parte de detecção estendida quando trazemos elementos ali relacionados à detecção estendida e Threat Intelligence efetivamente. Vamos lá trabalhar no Threat Hunting, de entender quem é o atacante, como foi a forma, detalhamento de I/O, e aí entra esse ponto. Aí a gente não está falando nem de IOC, tá? De índice de comprometimento. A gente já começa a falar de IOA, que é um elemento um pouco superior. Eu tinha dito ali que era a última, mas o meu time aqui pediu para abrir para mais uma pergunta, que é do Elton Afiuni. Uhum, Ótima pergunta. Ele pergunta o seguinte, Lucas: em certos equipamentos industriais, não é viável instalar um endpoint de segurança, uhum. muitas vezes devido a restrições impostas pelo fornecedor. Se um desses equipamentos for comprometido por uma ameaça, como podemos proteger o ambiente para evitar que essa ameaça se espalhe por meio de comunicações laterais? E claro, se o Kaspersky consegue nos ajudar nesse cenário. Perfeito. Então, no meu módulo do Kickstarter Works, que eu estou fazendo spam traffic no meu ambiente, então entenda que você não tem nenhum endpoint, vamos já utilizar de exemplo, você não tem essa possibilidade de instalar é, dispositivos anti-malwares efetivamente nesses dispositivos que são gerenciáveis e você tem PLCs e equipamentos de rede trafegando dado ali. Eu estou fazendo spam traffic, eu tenho um módulo de IDS para movimentação lateral nesse cara. Como a gente não está falando de DR, eu não consigo ter a resposta efetiva de isolamento daquele cara em tempo real, porque aí eu preciso de um agente máquina que vai fazer esse isolamento e vai fazer a comunicação apenas com o servidor do gestão do anti-malware. Então, quando a gente fala de IDS em ambientes que não tem nenhum endpoint, não tem nenhuma ação, né, é um pouco mais complexo, mas nada impede, por exemplo, de você fazer uma integração do dado que é captado através do meu IDS Networks com o teu firewall, fazer uma integração via API, por exemplo, e permitir que ele bloqueie a comunicação daquele determinado dispositivo com os outros dispositivos, via IP. Então, se você for alertado em um determinado momento que você está sobre um ataque, e esse é o ponto da visibilidade, né, do Kicksmart for Networks, se você tiver a visibilidade que você está sofrendo um ataque e o IP oriundo é aquele, você pode literalmente criar uma regra no teu firewall que proíba a comunicação daquele dispositivo com os teus outros elementos de rede até você terminar a investigação daquilo. Isso a gente está falando de uma máquina que não tem um agente de endpoint meu, do meu EDR, instalado. Se a nossa máquina, porventura, for permitido isso, ela já tem a coibição lá na origem. Então, essa seria uma forma de trabalho
nesse cenário que você me propôs aqui. A gente já trabalha nesse cenário para PLCs, né? Não tem como eu instalar um anti-malware no PLC, mas em máquinas que são gerenciáveis, tem OS, essa seria uma forma de trabalho, uma das maneiras de abordagem. Eventualmente, se você tiver alguma necessidade ou algo desse tipo, você pode até procurar a Dinâmio aqui. A gente trabalha num segundo momento sobre em cima da tua necessidade para entender teu ambiente, quais são os requisitos, o que a gente tem que se atentar ou não, para criar uma estratégia de cibersegurança aí para a tua realidade. Bom, perfeito. Bom, pessoal, encerramos então a rodada de perguntas e respostas. Queria agradecer mais uma vez a presença do Lucas, também a Kaspersky, para estar juntos conosco nesse webinar. E caso você tenha alguma dúvida ou algum ponto que não conseguimos responder durante o webinar, pode estar encaminhando a pergunta para o comercial@dinamio.com.br e também lembrar de agora estar respondendo o formulário para receber o certificado também, tá? Então, importante esse ponto. E também, claro, nos seguir nas redes sociais, @Dinamio Tecnologia, tanto no Instagram, Facebook, LinkedIn, como no YouTube. Então é isso, pessoal. Agradeço a todos que participaram e até mais. Obrigado, pessoal, pela presença. A Kaspersky agradece a todos.